Seres humanos, Deus nos fez com olhos para ver. And so, thinking first of all about how we want to learn and understand through the eyes. Pensando em primeiro lugar como nós podemos aprender pelos olhos. So I want to think about this morning man's media and God's media. Eu quero fazer hoje, nessa manhã, um contraste entre a mídia do homem e a mídia de Deus. That we have a desire to see. Nós temos um desejo de ver, which is a good desire, que é um bom desejo, because God made it. Porque Deus nos fez assim. But that God has, in His own wisdom, other means for us to learn. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele tem outros meios para que nós aprendamos. Not merely the eyes, but the ears. Não meramente os olhos, mas os ouvidos. And so, in the Garden of Eden, for example, então lá no Jardim do Éden, por exemplo, we see that our first mother Eve sees the fruit that is good for eating. Nós vemos ali que nossa mãe Eva, ela olha para o fruto e vê que era boa para se comer. And so that idea of seeing and taking because it was pleasing to the eye. Essa ideia de ver e tomar porque era agradável aos olhos. When God had already spoken a law about not quando Deus já havia falado uma regra para não se comer. So there's a contrast between what God speaks and what we see. Então tem um contraste aqui entre o que Deus fala e o que nós vemos. So that idea is sort of the big idea I want to think about for a few minutes. Então é essa grande ideia aqui que eu quero pensar com vocês nesse primeiro momento. And God in His Word has forbidden images of Himself. Como Deus em sua palavra proibiu imagens dele mesmo. So if you have your Bible out, you can turn again to Exodus 20. Dá uma olhada aí, por favor, novamente em Êxodo 20. And the second commandment. E o segundo mandamento. And Israel is coming out of Egypt that had all kinds of images of their gods. Israel está saindo do Egito, que tinha imagens de todos os seus deuses lá no Egito. And they're going into the land of Canaan, again, that had many images of their many gods. E estão entrando na terra de Canaã, que também era uma terra cheia de imagens daqueles deuses. And we read in the second commandment a law in that context. E nós lemos aqui no segundo mandamento uma lei dentro daquele contexto. Notice verses 4 through 6 of Exodus 20. Versículos 4 a 6 de Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Why does God forbid images? Por que Deus proíbe imagens? Notice the reason in the text. A razão está aqui no texto. Because He's a jealous God. Porque Ele é um Deus zeloso. Jealousy for God is not our kind of jealousy. O zelo para Deus não é o mesmo que para nós. Jealousy for us is to be envious and to want something. Na verdade, aqui é a mesma palavra em inglês de zelo para ciumento. Ciúmes para nós é quando nós desejamos coisas alheias pela inveja. God's jealousy in the Old Testament is his passion towards His people. O ciúme de Deus, o zelo de Deus no Velho Testamento é a sua paixão pelo seu povo. Like a husband's passion for his wife. Como a paixão de um marido por sua esposa. Or a parent's passion for his or her child. Ou a paixão de um pai pelo seu filho. And so it means, in this context, it means that God is passionate for His covenant people. Então, nesse contexto, significa que Deus é extremamente apaixonado pelo seu povo pactual. The prophets will later on say that He won't share His glory with another. Os profetas dirão mais tarde que Ele não compartilha sua glória com nenhum outro. So He's passionate for His own glory, and He's passionate for us to know Him. Então, Ele é zeloso pela sua própria glória e apaixonado por nós, zeloso por nós. But the Israelites had to know Him as He commanded. Mas os israelitas tinham que conhecê-lo então da forma como ele ordenara. He's the creator, we are the creature. Ele é o criador, nós somos a criatura.
So we have to be content to listen to His word. Então nós temos que nos contentar em dar ouvidos à sua palavra. So notice note the commandment again. There are two commandments. Veja que o mandamento novamente são duas partes. There's an opening prohibition. Tem uma proibição inicial. You shall not make for me any graven image. Não farás para ti imagem de escultura. And that is reiterated throughout the Old Testament law. Isso é reiterado durante as leis do Velho Testamento. They were even to go throughout the land of Canaan and to destroy all of their images. Ao entrar na terra de Canaã, por exemplo, eles tinham que inclusive destruir as imagens dos deuses ali. And there's also that second part of the commandment. E tem aqui uma segunda parte do mandamento. That they were not to worship those images. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. So really the second commandment is two commands. Na verdade, o segundo mandamento são duas ordens. No images and no worshiping of those images. Não fazer imagem e não adorar a imagem. We normally hear people say, we might even think ourselves, that, well, I can have an image as long as I don't worship it. Nós normalmente ouvimos pessoas dizerem, talvez seja o nosso próprio argumento, que nós podemos ter imagem desde que nós não adoremos aquela imagem. But notice that God says both, no images and no worship. Mas Deus diz ambas as coisas, não fazer e não adorar. And that's important for us in our discussions with others who may not be as zealous as we are for purity of worship and confession. E isso é importante no nosso argumento para com outras pessoas que não sejam talvez tão zelosas quanto nós somos em relação à pureza do culto e à fidelidade à confissão. And all throughout the Old Testament prophets, we see this very same idea. E nós vemos essa ideia por todos os profetas do Antigo Testamento. Where just one example, the prophet Isaiah. Um exemplo aqui, o profeta Isaías, chapter 46. Capítulo 46. And the Lord uses sarcasm. O Senhor usa sarcasmo to make fun of the gods of the nations. Para zombar dos deuses das nações. As a way of reminding Israel that they are not to worship like the nations. Para lembrar a Israel que eles não deveriam adorar como as nações. Notice, so Isaiah 46, 5 through 7. Isaías 46, de 5 a 7. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que façam Deus e diante deste se prostram e se inclinam. Se os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá e a ninguém livra da sua tribulação. Notice how ridiculous it is to make an image of God. Vejam quão ridículo é fazer uma imagem de um Deus. The same piece of gold that was in your pocket now becomes your God. A mesma moeda de ouro que estava no seu bolso agora se torna um Deus. The prophet says elsewhere that out of the same tree. O profeta diz em outro lugar que do mesmo tronco de madeira, that they would chop the tree down. Eles derrubariam a árvore. And they would carve half of it into a God. E eles fariam parte daquele tronco num Deus. What was the other half for? E a outra metade era para quê? They would sit on their rear ends on it. Eles sentavam-se nesses tocos. No one laughed. Acho que eu não traduzi bem, né? Maybe I didn't translate well. Yeah, one half the God, one half the stool, but yeah. Uma metade é um Deus, a outra metade é um banquinho para eles se sentarem. Riam, por favor. I told them to laugh. So again, the Lord is jealous for His own glory. Então o Senhor tem zelo, ciúmes da sua própria glória. So jealous that it's not below God to use sarcasm. Ele é tão zeloso que não é abaixo de Deus ele ser sarcástico. To reiterate how important it is to worship Him purely. Para reiterar quão importante é adorá-lo de forma pura. Now we might think this is just the Old Testament. Talvez seja o Velho Testamento que diga isso. But Paul, for example, in Romans chapter 1, mas Paulo diz lá em Romanos 1, again is using sarcasm to describe the gods of the nations. Usando sarcasmo aqui também para descrever os deuses das nações.
Romans 1, verse 22, 23. Romanos 1, 22 e 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. God is glorious, but yet we make him into little pictures and images and statues. Deus é glorioso, mas nós o imaginamos ou fazemos imagens dele em fotos, figuras, estátuas. And to use our own terms, e para usar os nossos próprios termos, it's like us using the same yarn, the same string to make a piece of clothing. É como se nós usássemos o mesmo tecido ou o mesmo fio para fazer um pouco de roupa, or a towel, ou uma toalha, or a blanket, ou um lençol, and then with that same exact material to make a big picture here of Jesus on the cross. E com esse mesmo material nós faríamos um quadro de Jesus aqui na cruz. With the same piece of cloth, we wipe the sweat off of our face. Com o mesmo tecido a gente limpa o suor do rosto. The same piece of cloth is maybe not worshipped, but put in some kind of esteem behind us. Mas o mesmo tecido não é colocado aqui para adoração, mas é o que faz essa imagem. Or maybe we think of it in terms of our children. Ou talvez nós possamos imaginar em relação aos nossos filhos. How will they ever know Jesus? Como é que eles vão conhecer Jesus? So with the same crayons that they draw funny-looking pictures of dad or mom. Então, o mesmo giz de cera com o qual eles desenham aqueles desenhos engraçados do papai e da mamãe, they draw the immortal, glorious God. Eles desenham o Deus glorioso e imortal. These are unequal things. São coisas desiguais. Like the piece of wood, one for a stool, one for a god. É como um pedaço de madeira, um pedaço para Deus e um para um banquinho. So the Old Testament and the New Testament prohibit us from images. Então o Velho Testamento e o Novo Testamento nos proíbem de fazer imagens. I'll come next to speak about the question of, well, but after God becomes a man in Jesus Christ, now are we able to make images? Eu vou tratar então agora daquela ideia de, quando Deus se tornou homem, então por isso nós podemos fazer sim imagem dele. Ele era humano. But before I do that, any questions of the Old Testament? That was very quick, but I just wanted to kind of say that the Old Testament prohibits that. Antes de entrarmos nessa argumentação, então, há alguma pergunta sobre aquilo que foi colocado em relação ao Velho Testamento e proibição de fazer imagens? Does the Bible prohibit images? A Bíblia proíbe imagens? But a lot of times people say to us, Roman Catholics, Eastern Orthodox Church, Lutherans. Mas algumas pessoas dizem para nós, incluindo católicos romanos, ortodoxos gregos, luteranos, even Reformed people in our time, até reformados na nossa época, that all that is true for the Old Testament. Que tudo isso é verdade para o Velho Testamento. But now that God has become a man in a human form, mas agora que Deus tomou uma forma humana, now we are able to make images of Jesus, not the Father, the Spirit, but Jesus. Agora nós somos capazes de fazer imagem de Jesus Cristo, não do Pai nem do Espírito, mas do Filho. Has anybody heard that? Alguém já ouviu isso? I'm assuming that most people, that's the reason why, right? Eu quero presumir aqui que essa é a razão principal para eles argumentarem isso. And we do affirm that God, the Son of God, became a human being and a real human being. E nós afirmamos que sim, o Filho de Deus se tornou um homem verdadeiro. So, what's the problem then with drawing an image of Jesus? Qual é o problema então de se desenhar, de se fazer imagens de Jesus? Just say something funny. Para dizer alguma coisa engraçada. Aquela hora ele traduziu assim: uma parte da árvore era para fazer um Deus e outra parte era para ele sentar o bumbum deles. They still didn't laugh. I translated. So, the person who says Jesus had a real face. Aquelas pessoas que dizem Jesus tinha um rosto real. That he had real human features. Ele tinha características humanas reais. That he was a very unique
just like all of us, very unique and not, he's not reproducible. He's exactly one person. Ele era singular, como nós, com características individuais. To that, we would want to say this. A esse tipo de argumentação nós respondemos assim. That yes, the apostles and all those who saw him in the first century, sim, aqueles apóstolos e todos aqueles que o viram no primeiro século, they did see God in human flesh. Eles viram Deus em carne humana. Albeit veiled in humanity. Apesar de estar velado em humanidade. But to say that we can make an image of Jesus, mas dizer que nós podemos fazer uma imagem de Jesus, number one, is impossible. Primeiro, é impossível. There are no images of him that we can say that's exactly what he looked like. Não há imagens que se preservaram a nós para dizermos é exatamente assim que ele se pareceu. And for any of us to, even if you're the greatest artist in the world here today, e mesmo que você seja o maior artista do mundo aqui hoje, and you study what a first century Jew in the Roman Empire might have looked like. E você estudou como se parecia um judeu lá no Império Romano naquele primeiro século. And even if you are very meticulous to not make it look anything other than what it should look like. E se você fosse bem meticuloso em fazer aquilo não parecer com o que não deveria. Is that Jesus? Essa imagem seria Jesus? How would you know? Como é que você ia saber? And if it's not Jesus, e se não é Jesus, what is it? O que é? It's an idol. É um ídolo. It's what you think Jesus looks like. É o que você acha que Jesus parece. He only looks like what he looks like. You have no idea what that is. Ele só se parece com aquilo que ele se parece. Você não tem a menor ideia do que isso seja. But more importantly, mas mais importante, turn your Bible to 1 Peter 1. Vá para 1 Pedro 1. And I think in a lot of Reformed literature that I've read, e em muita literatura que eu tenho lido e já li sobre isso, we typically say what I just said, that first argument. Nós geralmente encontramos aquilo que eu falei anteriormente, essa argumentação. But I really feel that this passage in 1 Peter 1 is the most powerful reason why there's no picture of Christ. E aqui eu considero, então, essa passagem muito forte para mostrar por que não fazer imagem de Cristo. 1 Pedro 1, verse... my Bible, there it is. Verses 6 and following, I think. Write it down. Yeah, 1 Peter 1, verse 6 through 9. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. So notice what he says here. Vejam o que ele diz aqui. He's speaking here of the final revealing of our salvation on the last day. Ele está falando aqui daquela revelação final da nossa salvação nos últimos dias. And in that finality of our salvation, we rejoice, verse 6 says. E nesse cumprimento da nossa salvação, nós nos exultamos. And we rejoice now, although we have to suffer. Nós regozijamos agora, embora tenhamos que sofrer. And we rejoice in suffering, knowing that, as the end of verse 7 says, we will that our faith will be brought to the praise of Christ. Exultamos, mas da mesma maneira a fé, no versículo 7 nos mostra que isso seja para a glória e honra na revelação de Jesus Cristo. And then verse 8. E no versículo 8. So notice the context here is what we call eschatology, things of the end. O contexto aqui está escatologicamente colocado, as coisas no fim. It's our hope of the end, our faith in the end, our praise of the end. É a nossa esperança, fé, louvor no fim. And who is Peter writing to? Para quem Pedro está escrevendo aqui? Just notice in verse 1. Versículo 1.
He's writing to Christians Está escrevendo a cristãos in regions of the Roman Empire nas regiões ali do Império Romano, that today would be Western Turkey. que hoje seria o lado ocidental da Turquia. So they are hundreds of kilometers away from Jerusalem. Então eles estão centenas de quilômetros de Jerusalém. And they are living several decades after Jesus lived. Então eles estão aqui vivendo várias décadas após o Jesus Cristo ter vindo ao mundo. And so that's why you can say, verse 8, though you have not seen him. E é por isso que no versículo 8 ele pode dizer, a quem não havendo visto, you love him. Amais. You need to see Jesus to love him. Você precisa ver Jesus para amá-lo? Of course not. Claro que não. Though you do not now see him, não vendo agora, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible, filled with glory. Mas crendo exultais com alegria indizível, cheia de glória. So these Christians hadn't seen Christ, yet they loved him, they believed in him. Esses cristãos não haviam visto Cristo, mas o amavam e criam nele. Will these Christians ever see Jesus? Esses cristãos vão algum dia ver Jesus? Notice there's one little word here. Tem uma palavrinha aqui. Though you do not now see him. A quem não havendo visto agora, não vendo agora, although we don't see him now in this age before the coming of Jesus. Então, apesar de não o vermos agora, nessa era, antes da vinda de Cristo, we believe in him now. We rejoice in him now. Nós cremos nele, nós nos exultamos nele. Peter is saying that you will see him on that day when he comes. Pedro está dizendo, vocês verão a Cristo no dia em que ele vier. So to put it in the terms of our discussion here, então, para trazer isso de volta à nossa discussão, to make an image of Jesus, para fazer uma imagem de Cristo, is to make a shortcut to our eternal hope. Fazer uma imagem de Cristo é fazer um atalho para a nossa esperança futura. Peter's saying to these suffering Christians, Pedro está dizendo a esses cristãos perseguidos e sofridos aqui. That I know it's hard now in the midst of suffering. Ele está dizendo, eu sei que é difícil agora no meio do sofrimento. And I know that you have hope in him, you believe in him, you love him now. Mas nós sabemos que vocês creem e amam e exultam nele agora. Your ultimate hope is to see him face to face. Então, apesar de todas essas coisas, a sua esperança maior é vê-lo face a face. And so this age is the age of faith. Essa era é a era da fé. The age to come is the age of sight. E a era da fé, a era por vir é a era da vista. And so to make an image takes away that hope. Então fazer a imagem tira essa esperança. And I think we all recognize that as humans and as sinners, we struggle with that. E pensar que nós reconhecemos isso enquanto humanos, e nós lutamos com isso. Life is hard and being a sinner is hard. A vida é difícil e ser pecador é difícil. Being a Christian is hard in the world. Ser um cristão no mundo é difícil. We want hope, we want comfort now. Nós queremos esperança e conforto agora. But the answer is not images or statues or tangible things to hold. Mas a resposta não é estátua, escultura, coisas tangíveis para nós segurarmos. We'll see in a moment. The answer is the means that God gives in the Word and Sacraments. Nós veremos já que a esperança está na própria resposta de Deus, na palavra e nos sacramentos. So 1 Peter 1, I think, is the most powerful statement of our final hope to actually see him as he is. Então, 1 Pedro, para mim, é esse argumento final de mostrar que a nossa esperança final está em vê-lo naquele dia. And like I would tell my children when it's almost their birthday. Como eu diria aos meus filhos quando está quase chegando o aniversário deles. Don't peek at the present, don't shake it to figure out what's inside of it. Não dá uma espiadinha no presente, não balança para tentar saber o que é. Be surprised. Se surpreenda. Wait until it's time to open it up. Espere para chegar para o momento em que você possa abri-lo. In the same way with Jesus. Mesma coisa com Jesus. Let's wait. Vamos esperar. So I'll pause there for a moment. If there's any Alguma pergunta, algum comentário?
Aqui. Yes. Eu fiquei assim impressionado vendo a uma pastora da igreja presbiteriana reformada, da qual eu era postou uma imagem de criticando os pastores que agora estão em contra do homossexualismo. E a foto do perfil da pessoa, postou uma imagem ridiculizando a imagem de Cristo. E a imagem que eu usava no Facebook, era a imagem de Jesus com a bandeira do arco-íris. Jesus with the homosexual colors? Yeah, so he's making a comment about how a lady pastor Yeah. from where he used to go to in Colombia put on her Facebook, whatever, the picture of Jesus with the homosexual colors. Yeah. No good. Yeah. Isso não é bom. Yeah. There are lots of examples that would be more sort of a more egregious, example. Esse exemplo, claro, ele é bem mais agressivo, né? Mas outros não fogem da regra. More relevant probably to some of us would be, well, what about like in Sunday school class with, sheets for our children? O que talvez seja mais relevante para nós é o livro de escola dominical com a imagem de Jesus. And even in our own church, we struggle to find Sunday school material that doesn't have pictures of Jesus in it. Mesmo lá na igreja, a gente tem dificuldade de encontrar materiais que não tenham a imagem. So we try to teach our children why, and kind of what I just said about 1 Peter, the hope. E aí nós tentamos ensinar nossos filhos por que não e mostrar aqui de 1 Pedro essa ideia da esperança, da expectativa. Sim. Ok. Aqui primeiro, Sibeli. She's making a comment how not only Jesus, but God the Father, the old guy with the beard. Filmes. Yeah. He's asking about movies. Oh, okay. Okay. So, few movies, and then he's asking about the Christmas time, the mangers. Yeah. Being reformed makes you just be a real mean guy, doesn't it? Ser reformado te torna cara bem malvado. It's hard. It's everywhere, É difícil, tá em todo lugar. I wrote a book on images of Jesus. Eu escrevi um livro sobre esse assunto, sobre imagens de Jesus. Because of the movie Passion of the Christ. Por causa do filme A Paixão de Cristo. And when it came out, people in my own congregation were asking me, Pastor, can we go and bring unbelievers? As pessoas na minha própria igreja estavam perguntando, pastor, a gente pode ir levar descrentes? And obviously God is sovereign. We know that of all. Deus é soberano, é governador de tudo. God can speak out of a donkey if he wants. Deus pode falar de uma mula se ele quiser. He can do whatever he wants, but we want to trust the means that he's given for us. Ele pode fazer qualquer coisa, mas a gente quer crer nos meios que ele estabeleceu para nós. And so my little book came out of that, writing letters to my congregation why we should not go. Então o meu livro, na verdade, saiu de cartas pastorais que eu escrevi à congregação dizendo por que não deveríamos ir ao filme. But that we should, as Peter says, to know our hope, to share the hope, and to share the word with our friends. Mas que nós deveríamos então conhecer a nossa esperança e compartilhar essa esperança com os nossos amigos e irmãos. Any others or? You want to talk about the manger? What, the question is, should we have it or not? Yeah, well, how do we deal with it? Burned. The same thing. We don't have them. I try to teach people not to have them. Mesma coisa, o presépio, né? Não ter, ele tenta ensinar que não deve se ter. My mother-in-law has a big manger scene in her front yard, and my children see it every year. A minha sogra coloca um presépio na frente da casa dela e os meus filhos veem isso todo ano. And she's a believer. Ela é crente.
one year, the little Jesus baby was stolen. Uma vez o bebê Jesus foi roubado. And then, they finally left, you know. Até que enfim vocês riram ele falando. And ever since then, she has a new baby. E desde então ela tem um novo bebê ali. With a chain and a lock around it. Um bebê que está acorrentado ali na manjedoura. Está bem seguro. Yeah. What can you do? The first year, when it was stolen, we were happy, and then she brought it back. What can you do? You know? O que você pode fazer? Quando foi roubado, a gente se alegrou, aí ela trouxe de volta. Yeah, there's not much you can do, I guess, right? Não tem muita coisa para fazer. It wasn't you. You stole it. You were the Grinch. No. You broke another commandment, so you could preserve the second. I didn't want to dishonor my mother-in-law. So, okay, let me. 20 minutes. Westminster Larger Catechism. Catecismo Maior de Westminster. So all of the Reformed catechisms and confessions from the Reformation. Todos os catecismos e confissões reformadas desde a Reforma Protestante. All of them interpret the second commandment this way. Todos eles interpretam o segundo mandamento dessa forma. The Westminster Larger Catechism is the best answer. O Catecismo Maior de Westminster tem a melhor resposta. Because all the rest of them say no images of God. Porque todas as outras confissões de credo e perguntas de catecismo dizem não fazer imagem de Deus. And the Larger Catechism is the only one that I'm aware of that actually it says no images of any or all the three persons. E até onde eu sei, só o Catecismo Maior diz especificamente não fazer imagem de nenhuma das três pessoas da Trindade. So by the time of its writing, they were very aware that they needed to say that in order to kind of head off that argument. Então, no contexto em que eles escreveram, eles sabiam que tinham que colocar dessa maneira, justamente para evitar esses argumentos em relação a Jesus. And so the Larger Catechism teaches that we are not to worship God in ways that He forbids in His Word. O Catecismo Maior diz que nós não devemos adorar a Deus de forma como Ele proíbe em Sua palavra. That we're not to make any representations of God, either outward images or even in our minds. Que não devemos fazer representações de Deus nem externamente, nem mesmo em nossas mentes. And that we are not to worship those. E que não devemos adorar. Qual é a pergunta? What's the question? I'm sorry. Yeah, I thought 109. 109. Yeah, 109. I'm sorry. I thought I mentioned that. So, typically, even Presbyterian people say, well, you know, mental images, that's going a little bit too far. Tipicamente, até presbiterianos dizem assim, imagem mental, isso está indo muito longe. And there's even a lengthy paper that was written by one of our very conservative Reformed churches in America. Teve até um artigo comprido, escrito by a denomination, RPC, por uma denominação grande lá nos Estados Unidos. Covenanters, yeah, a cappella psalm singers. Aqui é uma denominação que eles são salmodia exclusiva e cantam só a capela, não tem instrumento no culto. On that they're good, but on images they're bad. Nisso eles são ótimos, mas em relação a imagens, não. I can't believe that. Yeah, it's interesting. So, yeah. What are you gonna do, you know? So all the confessions, all the catechisms deal with images, and so that's a good resource for us to go to and to read and to learn. Então todas as confissões e esses documentos desde a Reforma são importantíssimos para nós continuarmos lendo e aprendendo mais sobre isso. And you can read, say, like Thomas Watson in his Ten Commandments book deals with this. Você pode ler o Thomas Watson quando ele lida com os 10 mandamentos, ele fala muito bem sobre essa questão. I think that's translated, right? Thomas Watson. Body of Divinity. Is that translated? Yeah. Os 10 mandamentos de Thomas Watson. You got to add it to the list. Tem que adicionar a lista aí de.
So let me transition and say this. Deixa eu fazer uma transição aqui e dizer o seguinte. It's very easy for us as Reformed people to say all this, what I just said. É muito fácil para nós reformados dizermos isso aqui que eu acabei de dizer. And it is very different from what the majority of Christians believe. E é muito diferente do que os cristãos acreditam. And it sounds harsh. Parece duro. Sounds like we don't like children because we don't want to teach them about Jesus. Parece que a gente não gosta de criancinhas porque a gente não quer ensinar para elas sobre Jesus. So it's important for us not to be angry about this. Então é importante nós não ficarmos com raiva dessas coisas. During the Reformation in the Netherlands, for example, Durante a Reforma Protestante na Holanda, por exemplo, there was a time, there was a year, they called it the Wonder Year is what it was called. I don't know how to translate it, but it was a year of iconoclasm. Yeah. Houve um ano em que eles chamaram Wonder Years. The Wonder Year, yeah, the Wonder Year. Chamaram de o ano... How would you translate that, Ken? Anos maravilhosos? And Calvinists went throughout the Netherlands crashing Catholic churches and destroying images. Ok, foi um ano que eles chamaram o ano do maravilhamento, que reformados saíam por aí destruindo as imagens e de uma forma bem iconoclasta, que é a palavra. Yeah, very iconoclastic. And the ministers, though, including Guido de Brès, who wrote one of the confessions. Mas os ministros daquele tempo, inclusive Guido de Brès, que escreveu uma das confissões, the ministers argued against doing that. Os ministros disseram, não façam isso. The ministers said that we should teach our neighbors the word and not go around crashing images. Nós deveríamos ensinar o nosso próximo a palavra de Deus, não sair destruindo as imagens por aí. So we want to think about what do we put in the place of images? Então nós devemos pensar em como substituir então as imagens. Because again, as human beings, we want to see, we want to touch, we want to feel. Porque enquanto seres humanos nós queremos ver, sentir. And God doesn't just say no images, therefore you have nothing. E Deus não diz apenas tira a imagem, mas no lugar dela não coloca nada. God puts in the place of our making images His word and His sacraments. Deus substitui então esse nosso desejo de fazer ou as nossas imagens autocriadas pela sua palavra e sacramentos. God communicates to our ears in His word. Deus se comunica conosco pelos nossos ouvidos a sua palavra. And He does communicate to our eyes in the sacraments. E ele se comunica aos nossos olhos pelos sacramentos. And this evening, not just with your ears and your eyes, but your hands, you can hold the bread and you can taste the wine. E hoje à noite, não apenas com os ouvidos e com os olhos, vocês vão poder pegar nos elementos e saborear os elementos. And throughout church history, many great theologians have said this. E por toda a história da igreja, grandes teólogos têm dito isso. There are even ancient church fathers who said there are no images other than the bread and wine of the Lord's Supper. That is our image. Há pais antigos que diziam que não há imagem melhor do que a ceia do Senhor. O pão e o vinho são a melhor imagem. And so we want to put our hope in the Lord who speaks to us in His Word in a living way. Então nós queremos colocar a nossa esperança na palavra de Deus que fala conosco de uma forma viva. The Heidelberg Catechism contrasts images that cannot speak and the living Word that can. O Catecismo de Heidelberg contrasta imagens que não podem falar e a palavra que pode falar. So when people ask us, well, why don't you have images? Or why are you so mean towards images? Então, quando perguntarem por que vocês não têm imagens ou por que vocês são tão maldosos em relação às imagens, our answer should be that we have the living voice of God Himself. A nossa resposta é que nós temos a voz viva do próprio Deus. Why do we need something else? Por que precisamos de algo mais? We have the water that shows our washing, the bread and wine that show our feeding. Nós temos a água do batismo que demonstra nossa purificação e o pão e o vinho. So I'll stop there for the sake of questions. Eu paro aqui então, se houver mais alguma pergunta ou comentário. Dr. Canuto. Pode perguntar. Eu ia perguntar, mas pode fazer. A primeira coisa que nós temos percebido que faz muito
Eu estou aqui, mas reformado, igreja católica faz disso. Nós podemos até rir com nós mesmos. Mas foi uma coisa desonrosa, foi uma coisa assim, não é muito problema para a gente estar tratando isso aqui todo Dominical. O que ele acha? Eu tenho que se perguntar. Uau. Então, só repetindo, algumas pessoas tratam isso como um tema banal. Então, eu poderia dizer, isso é uma desonra à igreja. Yeah, many folks, including in our midst, they think it's not something so serious, you know. So how should we respond to them? Yeah. It depends on. Well, I would ask that person, what do you mean by not so serious? What things are serious? Então, no nosso meio, algumas pessoas talvez digam, isso aí é picuinha, não é tão importante. E para essa pessoa, ele perguntaria, o que você quer dizer com não importante? Because we don't want to say, well, some parts of the Bible are important and some parts are not. A gente não pode dizer que algumas partes da Bíblia são importantes, outras não. And it's not like we're saying that every page of the Bible says no images, no images, no images, right? Não é que a gente está dizendo aqui que toda página da Bíblia está dizendo sem imagem, sem imagem, sem imagem. But when God speaks on this subject, he speaks very seriously. Is a jealous God. Mas quando Deus fala desse assunto, ele fala de forma muito grave. Ele é um Deus zeloso, ciumento. And so, on the one hand, yes, I would agree that this should not be all that our churches should be about. De uma certa forma, eu concordo que essa não deveria ser o principal assunto das nossas igrejas. But it is a part of what God wants us to know and to try and to obey in this life. Mas é uma parte daquilo que Deus quer que nós conheçamos e obedeçamos nessa vida. And so, as a strategy, as a pastor, como um pastor e uma estratégia, personally, I have a much sort of longer and patient strategy on these kind of things. Pessoalmente, eu trato dessas coisas a longo prazo. I have friends that get calls to churches and they have a cross and he wants to take a chainsaw and cut it off real quick. Eu tenho amigos que são convidados para uma igreja que tem lá uma cruz, por exemplo, eles querem simplesmente pegar uma serra elétrica e zup. That's the sound of the chainsaw cutting down the cross. I learned a new word today. That would be my question. What do you think about crosses without? Yeah. Eu perguntei o que ele acha. Tem muitos reformados que acham que até a cruz em si seria uma quebra disso. Eu perguntei o que ele acha. Historically speaking, in the Reformed tradition, crosses are sort of equated with images. Historicamente, então, as cruzes são comparadas a imagens. Seria a mesma coisa. Personally, I would say it's not the same. Pessoalmente, eu diria que não, só para deixar bem claro, não é o crucifixo, é a cruz vazia. But I would never advocate for putting crosses up or wearing crosses or having church with crosses. Mas eu não defenderia colocar uma cruz aqui ou usar uma cruz, adornar-se com uma cruz. I guess I would say a cross would be a person's own conscience, of liberty, and I wouldn't want to overstep my limit. Eu colocaria essa questão da cruz num nível de liberdade cristã. Se a sua consciência não lhe acusa ou não é um escândalo para uma outra pessoa, isso pode ser feito. Eu não quero dizer que necessariamente fazer uma cruz é pecado. Pode ser usado? 2 Corinthians 5:16. Pode ser usado como argumento contra fazer imagem. If this verse could be used as an argument against making images. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo.
Yeah, I've never thought about that verse in that context. So, Nunca pensei nesse versículo nesse contexto. Yeah, I've never thought of it that way. So I have to put some more thought into that. Eu não pensei sobre esse assunto de acordo com esse versículo, então não tem como responder agora exatamente. Ele gostaria de pensar um pouquinho mais antes de dar uma resposta mais conclusiva. Nós devemos fazer figuras porque essas figuras que nós fazemos não correspondem exatamente ao que Cristo é. Então, se não é, Cristo torna-se isso. Mas que tal uma resposta, uma pergunta que nós estamos feitos? E se nós tivéssemos uma fotografia de Israel? What if we had cameras at that time and a picture? I like Dr. Pipa's answer, do you know? What if we had a time machine? That'd be great, yeah? Se nós tivéssemos uma máquina do tempo, seria ótimo também. You know Dr. Pipa's answer for that? No. He says that there was something similar in coins. Oh, yeah. People would record important people and all that, and God in His providence didn't leave any. Yeah, I would agree. Uma resposta do Dr. Joseph Pipa, que eu gosto muito, é que ele diz que não havia uma câmera nem foto, obviamente, mas havia coisas parecidas. Que naquela época gravava-se em moedas ou em outras coisas imagens de pessoas importantes. E certamente, se Deus quisesse que a imagem do seu filho para a nossa edificação mantivesse a nós, ela seria preservada em uma moeda, em alguma coisa assim. Isso é um argumento para mostrar que Deus não quis que o seu filho fosse preservado em imagem. Diga. Ainda assim, o segundo mandamento, ele é bem claro, ele diz que não façais, não adorei, e em nenhum momento o argumento que se usa é que porque você não viu no mandamento em si, pode até depois falar, mas no mandamento. Então, assim, para mim, o segundo mandamento já cristaliza a situação. Yeah, she's just talking about how the second commandment just makes it clear because it's two orders and not only one. Aqui e depois aqui, Sibeli. She remembered the dialogue between Christ and Thomas about blessed are those who believe and did not see. And right afterwards, John says, these things were written so that they might for Wouldn't the cross be a kind of a Protestant, a Christian representation, like Roman Catholics have the iktas, or the Muslims have women with veils? Yep. Would the cross be legitimately a symbol of Christianity? True Christianity or something like that? Yeah, that's why I would distinguish between a crucifix, right, and like Roman Catholic Church that actually has a statue hanging on it, and just a plain cross. But that's not a picture of the person of Christ. It's just the cross. Ele repete aqui a ideia. Em primeiro lugar, é óbvio que o crucifixo, né, com a imagem ali morta, é um erro. E ele faz a distinção entre isso e uma cruz, que a cruz, na opinião dele, não fere esses princípios que ele apresentou aqui. And I think the cross is a great symbol, not merely because it symbolizes the curse, the death, but it's an empty cross, right? It's a symbol of resurrection too. Então é um bom símbolo no sentido de que não nos lembra apenas da maldição da cruz, mas de que ela está vazia, né? É um símbolo da ressurreição nesse sentido também. Doug. Thinking about images, talk about images. Have you ever thought about the Imago Dei in connection with this? As people of God were to be, representing Christ, That's right. the way we live and
Yeah. O Douglas, oh, yeah, sorry. Oh, yeah. o Douglas perguntou se ele já fez a conexão do Imago Dei, né, que é a ideia de Deus ter nos criado a sua imagem e semelhança, com isso, enquanto nós somos imagem de Deus, em como nós de Cristo, enquanto vivemos e fazemos todas as coisas. Yeah. So in my book, I just to save time, but in my book I deal with the Word, the sacraments, and I talk about the idea that the people of God are being built into one new man, and that we are Christ's representatives and ambassadors on the earth. So we are the image of Christ in our love and our acts and our service. No meu livro eu trato não só da questão da palavra e dos sacramentos, mas sim como o povo de Deus está sendo levado a essa nova humanidade, esse novo homem, a imagem de Cristo, e nós somos, sim, em como vivemos e andamos, imagem de Cristo. Não figura, yes, not a picture of Christ, but an image. Yeah, a living. I mean, we're living epistles, right? We are, we are to in our belief and in our love, we show who Christ is. Paulo diz que nós somos cartas vivas de Cristo, então, no nosso modo de viver, nós demonstramos Cristo. I should have said no questions from Marcelino. Devia ter dito, nenhuma pergunta do Marcelino. One question every 5 years for you. Seu Arque. O quadro do Da Vinci, né? Esse que está falando? Aquele quadro famoso. The picture, the famous Da Vinci Lord's Supper picture. Oh, yeah. É Rembrandt? Não, da Santa Ceia é Da Vinci. The table? Yeah. The table? Yeah. With the apostles on it? Yeah. That's Da Vinci's, right? They're asking if it's Da Vinci or Rembrandt. Tá no código Da Vinci, I believe inclusive. Da Vinci, yeah. I believe so. Yeah. Isso. And the question is, No, artistic representations? Yeah. Or? Would that fit in the principles you presented here? Unfortunately, yes. Infelizmente, sim. Even because it's a bad cultural representation. They weren't sitting down on a table like that. Yeah, and it's Renaissance art is he's not a 14th century white Italian. Jesus. Yeah. A imagem essa do quadro famoso da ceia do Leonardo da Vinci tem 2 erros antes de entrarmos inclusive aqui, né? Eles não estavam sentados numa mesa daquela forma, aquilo é bem ocidental. E segundo, ali está a representação toda de como ele falou, italianos, caucasianos, que não representavam os judeus da época. Então, até artisticamente, você pode quebrar o quadro. Acabou? It's over. Oh, okay. 1 minute passed. See, Marcelino, if you didn't ask your question, we'd be right on time. Viu, Marcelino? É 12:01, foi porque você fez a pergunta que... Last question. Sim. Ela diz que é símbolo. Então, na Santa Ceia, nós temos a mesa. E temos 3 símbolos: pão, vinho e a cruz. Ok. Eu pergunto a ele quantos desses elementos foram ordenados. He was a little worried about the argument of leaving the cross to Christian liberty thing. And he said, well, in a church, we would have 3 symbols then. Bread, wine, and the cross. Well, what I'm trying to say is that, personally, if you have a cross, you wear a cross, that to me is liberty. In the church, no. Pessoalmente, ok. Pessoalmente, ele falou, você andar com uma cruz, alguma coisa assim, tudo bem, entraria em liberdade cristã. Mas numa igreja, não. Oh, yeah. If that thing was a cross.
começar a perceber três símbolos da obra redentiva de Cristo. Então, nesse ponto, não seria nem um pouco recomendado. Ele disse que na igreja... Na igreja é contra. Isso. Ele acabou de falar. Pode, exato. Pessoalmente, ele diz que seria um conceito de liberdade cristã, ele diz. Mas na igreja não, porque também poderia levar a essa ideia de algo que não ordenado por Deus estar ali presente juntamente com outras coisas que foram claramente ordenadas. E tomar cuidado para que a cruz não vire um objeto de superstição, que geralmente acontece, né? I just kissed the cross for good luck. Obrigado. All right. Estamos dispensados? Ok.